Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Então, nós vamos para mais uma aula do curso básico do Espiritismo, né? Nós fazemos pela apostila da Casas André Luiz, é a 29ª aula, tá? E a gente vai falar agora, nós falamos do retorno à vida espiritual, a gente vai falar agora ao retorno à vida corporal, né? Tudo que se passa, tudo que acontece, né? Tudo como que é a tramitação também, né? Então a gente vai estudar essa aula de hoje, tá certo? Mas antes, porém, a gente vai sempre fazer aquilo, né? Orar e pedir, agradecer a Deus por essa oportunidade, tá bom? Então, neste momento, agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso amado Mestre Jesus e a todas as equipes que estão conosco essa noite, tarde ou dia, para que a gente possa fazer esses estudos, né? Passar as explicações, conseguir passar o melhor conteúdo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então nós vamos assim dar continuidade. Retorno à vida corporal. Da mesma forma que a morte é uma necessidade da vida corporal, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita. Através da reencarnação, o espírito evolui até atingir a condição de espíritos puros, onde a influência da matéria é nula e não precisam mais sofrer nem provas e nem expiações, né? Claramente que depois de muitas encarnações, né? Porque a gente está gatinhando ainda, né? Conforme a condição e necessidade do espírito, ele passa mais ou menos tempo na erraticidade, que já falamos, né? A nossa vida espiritual ela é mais longa, né? Nós passamos muitos anos, tem espírito que passa até quase um século, né? Para retornar para cá, vários séculos muitas vezes, e é nessas colônias que a gente fica, né? Para a gente poder retornar para o planeta Terra, tá? Alguns reencarnam de imediato, é que depende da condição desse espírito, né? As equipes espirituais já estão sabendo, né, das condições desse espírito. Se ele tem a necessidade de reencarnar, ele já reencarna imediatamente. Então é relativo, né? Muitos espíritos não reencarnam por estar sofrendo, estar no umbral, né, estar perdido, né? E é assim. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, né? Em outros planetas, né? Espíritos mais elevados que a gente, a reencarnação é imediata. Portanto, quanto maior a elevação do espírito, maior a sua consciência com o progresso que pode ser feito durante a encarnação e ele a procura. O espírito pressente a reencarnação próxima. Muitos até não compreendem o que está acontecendo. Alguns a procuram através da prece, outros procuram retardá-la, não querem vir para a Terra. Mas isso não acontece impunemente. Mais cedo ou mais tarde, o progresso se mostra como uma necessidade para o espírito, e ele não prolonga seu estado na erraticidade indefinidamente, né? Muitos não querem realmente reencarnar. Acham que vão falhar de novo, né? Vão se perder de novo aqui. Mas há necessidade. Muitos até preferem reencarnar, porque você reencarnando, dependendo do que você fez em outras vidas, e a sua memória está muito aberta e você vai ter tudo que você passou em outras vidas. E o que vai acontecer com você? Você vai ficar sofrendo. Muitas pessoas querem reencarnar porque aqui você esquece de tudo, né? A gente tem esquecimento. E muitas vezes é bem se a gente vir para cá, tá? O corpo em que o espírito irá reencarnar está de acordo com as provas que ele deve passar. Às vezes, ele pede um corpo com as imperfeições que serão as provas que ele deve passar.
Então, dependendo do que o Espírito fez e que ele propõe, né? Olha, eu fiz tudo isso, então eu quero passar por isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao apontar o dedo para aquele irmão, quando a gente começa a ter o entendimento da doutrina, que a gente acha que todo mundo está passando por aquilo, porque fez coisas erradas demais, está sendo punido, mais ou menos assim, né? E a gente não pode pensar dessa forma, porque muitas vezes a pessoa que pediu para vir daquela forma, muitas vezes nós pedimos para vir, né? Com algum defeito, ou mesmo com retardamento, porque a gente quer passar por essa prova assim, né? É difícil? Claro que é difícil, mas a gente acaba pedindo. Quando a gente começa a ter um entendimento melhor, a gente acaba pedindo, porque muitos não são pedidos, não. Muitos realmente vêm porque tem que passar por aquilo, tá certo? Então vamos ler aqui. Vamos lá. Às vezes ele pede um corpo com as imperfeições que serão as provas que ele deve passar. Outras vezes é imposto um corpo, que de acordo com o seu nascimento e posição no mundo, seja para ele um meio de expiação. Então ele vai expiar. Outros querem provar que pode passar por aquilo, né? Então eu vou provar que eu vou passar por aquilo e vou conseguir. Então ele vem provar. Mas sempre Deus julga cada caso e espíritos mais elevados, seguindo suas instruções de Deus, determinam qual o corpo mais adequado ao espírito para reencarnar. Então, por isso que muitas vezes aqueles irmãos vêm, estão naqueles corpos e são tão humildes e aceitam, né? Você fala, meu Deus, ele aceita estar nessa condição, porque o espírito dele também está tão elevado que para ele é um aprendizado, né? Para nós é uma tortura, mas para ele é um aprendizado. Difícil? É, mas é um aprendizado. Caso o espírito recuse a aceitar o corpo que lhe foi destinado, o sofrimento dele será maior. Olha isso. Muitas vezes, a lei divina utiliza a dor como forma de despertamento. A incerteza de se irá ou não triunfar nas provas lhe causa sofrimento. Por quê, né? A gente às vezes acha que o nosso sofrimento, a nossa dor, tudo que nós estamos passando, meu Deus, que coisa horrível. Mas muitas vezes são o nosso aprimoramento. O mal é o remédio da gente. Muitas vezes nós precisamos passar por determinados desafios para que a gente comece a despertar para a vida. Porque a gente às vezes vive tão materialmente uma ilusão que a gente vai se perder nessa ilusão. Aí Deus vem e nos mostra. Eu sempre falo e dou exemplo, não sei se ele vai gostar, não sei também se um dia ele vai ver esse vídeo, de um... Ele até participou do Big Brother, ele era modelo muito bonito, ainda continua muito bonito ainda, né? Modelo muito bonito, e ele participou do Big Brother e ele era todo pomposo, todo se achando e tal. Aí ele acabou saindo do Big Brother e sofreu um acidente muito grave, que não pôde mais andar, né? Mas ele tinha sonhos de ser um esportista também, de ter campeonatos, de participar. O que levou, claro que não foi fácil, foi muito difícil para ele, foi uma jornada muito complicada, de depressão, né, de vida acabou por aqui, né? Depois ele viu naquilo uma oportunidade e hoje ele é campeão, né, de canoagem, né, daquelas canoas que ele participa, que ele não consegue andar, mas ele participa daquelas canoas. Ele é campeão brasileiro de canoagem. Então, gente, ele está feliz e ele conta nas entrevistas dele que isso tudo foi um aprendizado para ele, que a vida dele realmente agora tem sentido, que era uma vida vazia,
uma vida sem sentido, e agora ele está tendo essa oportunidade. Então, ele aprendeu com isso que aconteceu com ele, né? Não é verdade? Então, vamos lá. Conforme a maior elevação do espírito, ele tem consciência maior ou menor das provas que irá passar, de quais são as suas necessidades. Do mesmo modo que a desencarnação, quando a gente passa para o outro lado, a reencarnação é acompanhada por uma perturbação, só que maior e, sobretudo, mais longa. Por quê? Porque você vem planejando, né? Quando você tem a oportunidade de planejar a sua reencarnação. Com quem, com os parentes, com as pessoas que você vai passar, o que vai te acontecer. E muitas vezes você sente aqui que você vai ter que reencarnar, você não sabe nem o que vai acontecer, porque às vezes é imposto para você reencarnar daquela forma, então não te perguntam nada, você vai daquele jeito mesmo, entendeu? E outras vezes não, outras vezes você pode escolher, né? Mas aí também é um sofrimento que você vai deixar algumas pessoas lá do outro lado também, que vai sentir saudade, tudo, né? Só que aqui você vai chegar e vai esquecer de tudo, mas também é longo, tá? A união entre a alma e o corpo começa na concepção e se completa no momento do nascimento da criança, tá certo? E antigamente se falava que o espírito era colocado no momento que dava luz, né? Que a criança chorava. Não, a criança tem tudo ali e o espírito ele vai se acoplando até dar o nascimento, tá certo? Como esses laços iniciais são frágeis, por vontade própria, ao recuar diante da prova, que acontece com alguns espíritos, né, pode rompê-los, de medo, de receio, e aí são os abortos espontâneos. Mas, uma vez em que um espírito é designado para um corpo, nenhum outro espírito pode substituí-lo. Então, no momento que ele saiu, não pode vir um outro, eu vou mandar fulano para substituir o corpo daquele espírito que deserdou. Não. Aquele corpo vai sair do corpinho da mamãe, né? E vai ser enterrado normalmente. E o que acontece, né? Não pode vir outro corpo ali, porque tudo foi desenhado, tudo foi planejado para aquele espírito. Então, gente, a gente tem que pôr uma coisa, nós não viemos para cá, viemos, pronto, acabou. Não, é um planejamento enorme que é feito com parentes, primos, tios, tia, pais, avós, para a gente ter aquela união, em que estado que vai, depois que vai acontecer, é tudo planejado, tá certo? Claro que a gente chega aqui, é o livre-arbítrio, e a gente vai mudando muitas coisas, pegando o caminho, né, errado, ou certo, né? Desde a concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, e ele cresce até o nascimento, tá? Vai perdendo a lucidez e esquecendo o passado. Então a gente vai perdendo tudo o passado, esquecendo das outras vivências, de outras vidas. Alguns escapam, né? Que acaba vindo para cá de pequenininho e começa a lembrar de um montão de coisa. Então tem exceções aí, né, gente? Se por algum motivo a encarnação falha, o espírito terá de aguardar que as condições para uma nova reencarnação. Muitas vezes, uma reencarnação afeta um grupo de espíritos. Sim. Cada um deles com suas necessidades evolutivas, que ia depender daquele irmão, né? Que ia depender daquele irmão que ia ter uma importância muito grande na vida dele, ou vice-versa, né? Algumas gestações, devido às experiências que os pais necessitam, não têm o espírito destinado aos seus corpos. Ela pode chegar ao seu termo, mas não sobrevive. Que são, né, muitos espíritos, muitos corpinhos que acontecem, né, gente? E acontece muito, né?
Francisco Cândido Xavier psicografou um livro do espírito André Luiz chamado Missionários da Luz. É maravilhoso esse livro, gente. Tem muita coisa maravilhosa nele. Onde é relatado todo o processo reencarnatório de Segismundo. É relatado. Contém muitas informações que complementam este assunto. Esta obra faz parte de uma coleção de livros dos mesmos médium e espírito, conhecidos como Vida no Mundo Espiritual, da qual o conhecido livro Nosso Lar é o primeiro da série. Sua leitura contribuirá muito, né? Esse Segismundo, eu tenho até um vídeo dele que relatou, né, os atores espirituais aqui da Terra acabaram fazendo esse vídeo, né, e a concepção de Sigismundo ia lá para conversar com os pais, né, para falar com os pais adormeciam, os pais não aceitavam, principalmente o pai não aceitava que ele viria, né. Então é muito interessante, e na hora da concepção, né, é muito interessante essa passagem. O amor materno é uma virtude, ao mesmo tempo em que é um sentimento instintivo. Sobrevive mesmo à morte. Pode ocorrer que, devido a uma prova escolhida pelo filho, ou ele ter sido mau pai, mau filho ou mãe ruim, a mãe da encarnação atual odeia o filho desde o nascimento. É um encargo, é uma missão para os pais fazer todos os esforços para conduzir os filhos no caminho do bem, né? Tem encarnações realmente que é complicadas, né, gente? A infância funciona como um período de repouso para o espírito, e na adolescência o espírito retoma sua natureza. Deus dá às crianças toda a aparência da inocência, mesmo que ela tenha uma tendência má. Isto é, acobertado pela não consciência de seus atos. Na fragilidade da infância, o espírito fica acessível aos conselhos e ensinamentos dos pais. E é quando se pode reformar seu caráter, né? E reprimir suas más tendências. Esta é uma missão sagrada que Deus confiou aos pais. Né, gente? É isso aí. A família é uma reunião de espíritos cujo objetivo é a melhoria de todos, cada um com suas características e necessidades, uns ajudando os outros, mas todos caminhando na escala universal. Jesus veio até nós através de uma família na simplicidade de Maria e José. Veio para nos mostrar o caminho quando disse: amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aquele mais próximo que encontramos está em nossa família. É lá que exercitamos o amor, o perdão e a compreensão. O sentimento natural da ligação afetiva entre os membros da família apoia a caminhada de cada um para o amor maior entre todas as criaturas. Certo? Tudo isso foi tirado do Livro dos Espíritos, questões 203, 217, 330 a 360, 379 a 385 e 890 a 892 de Allan Kardec. Tá? Então, o que passou aqui para nós, né? Que a família é a base de tudo, né? E nós viemos para esse âmbito familiar para que a gente se agregue, se perdoe, se restabeleça a paz, né? Ajudando uns aos outros, nos fortalecendo espiritualmente, né? Nos tornamos realmente aqui na Terra uma família, né? Que vai ser de grande valia também na família espiritual. Que entre esses laços que a gente conseguir discernir tudo, passar por tudo isso
entender o irmão, respeitar o outro, né? Perdoar a todos aqueles que nos fizeram algo. E esse é o caminho, né? Da perfeita família espiritual e da nossa perfeição individual, né? Nossa evolução individual, tá certo? Então, boa noite a vocês. Se der, eu vou colocar o vídeo desse Sigismundo acima, tá bom? E aí vocês podem ter uma noção do que aconteceu, tá certo? Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos vocês. Que assim seja, graças a Deus.